Então damos graças ao nosso Senhor e Salvador por mais uma noite e a oportunidade de estarmos aqui para falar mais um pouco da preciosa e poderosa palavra de Deus. Saúde os ouvintes com boa noite, paz do Senhor. Hoje não vou ser muito longo, vou ser um pouco mais breve. E vamos tratar de um tema hoje muito atual para nossos dias, para a nossa vida de cristão. E o tema vai ser sobre o atleta cristão, o treinamento cristão, o treinamento crente, o preparamento. E vamos começar lendo então, sem mais delongas. Vamos começar lendo na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. A partir do verso 24. Que diz assim: Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que podeis alcançar. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso e de tudo se abstêm, e isso para obterem uma coroa que logo se desvanece ou perece, se acaba. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como que se desse apenas soco ao ar. Então, irmãos, nós vamos ver aqui o atleta cristão, como que deve ser a vida, o preparamento do cristão, e qual é o nosso alvo, né, irmãos? Qual é a medalha, a coroa que nós temos que receber do Senhor, né? Qual é o grande prêmio? Vamos ler com mais calma agora, então, a partir do verso 24 novamente. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que podeis alcançar. Aqui ele está comparando, o apóstolo Paulo está comparando a vida de um atleta com o cristão. E ele diz aqui, só um recebe o prêmio? Correi de tal maneira, ou seja, se esforcem, corram de tal maneira. E só um recebe o prêmio, mas no caso aqui ele está falando do atleta. Mas para nós a salvação é individual, não é mesmo? Então nós temos que correr de tal maneira como se nós tivéssemos que chegar na linha de chegada, né? E esse é o nosso objetivo. Nós temos que chegar a nossa carreira da fé na linha de chegada e receber o prêmio. E ele afirma aqui, corram de tal maneira, se esforcem, para que podeis alcançar esse prêmio. Todos os que competem nos jogos, verso 25. Quem é que compete nos jogos? Os atletas, não é mesmo? Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso e de tudo se abstêm. Olha só que comparação aqui, irmãos, que sabedoria que o Espírito do Santo deu ao apóstolo para fazer essa comparação. Todos os que competem nos jogos se submetem, todos os atletas se submetem a um treinamento rigoroso e de tudo se abstêm. E isso para obter uma coroa que logo perece, se termina. Imagina nós, né, irmãos, a comparação que ele está fazendo aqui. Se um atleta é um nadador profissional que participa de Olimpíadas, enfim, diversos atletas, mas vamos pegar aqui tipo um nadador, ele tem que nadar de 6 a 8 horas por dia, todos os dias. Ele tem que praticar todos os dias, nadar de 6 a 8 horas todos os dias, descansando apenas os finais de semana.
Para quê? Para chegar num momento, num dia, e fazer aquela corrida. Para tentar ganhar a coroa, para tentar ganhar a medalha dele. É mesmo? E de tudo ele se abstém. E esses atletas, eles têm uma alimentação rigorosa. Dietas, alimentação saudável, no horário. Eles têm hora para tudo, eles são muito organizados. E é exatamente isso que nós temos que ser quanto à vida espiritual, quanto à palavra de Deus. É mesmo? Até os ímpios, até os mundanos, é mesmo? Até os incrédulos que não creem na palavra de Deus, eles têm toda essa organização, têm todo esse treino. Olha o treinamento rigoroso que passa o atleta. Junto com o personal trainer, com a sua equipe ali, ele não tem folga. Ele treina de 6 a 8 horas por dia, todos os dias, e e ele tem uma dieta, uma alimentação rigorosa para poder manter a forma. E é exatamente isso que temos que fazer. Agora, se eles passam horas a fio, todos os dias, treinando para obter uma coroa corruptível, medalhas, glórias dos homens, que logo vai terminar, né? Quantas horas por dia, ou quantos minutos pelo menos, né? Todos os dias, eu, tem passado com as Escrituras, tem passado lendo, se preparando, meditando, exercitando a mente na palavra, exercitando a vida espiritual. Quantas horas você tem meditado na palavra de Deus por dia, todos os dias, por semana, de profunda meditação, para ter um entendimento, não é mesmo? Um treinamento rigoroso, e de tudo se abstém. E para nós, irmão, de que nós temos que nos abster para herdar a coroa eterna? A coroa da vida. Nós temos que nos abster de muitas coisas. Do pecado, da cobiça, de todas as coisas, a soberba da vida, concupiscência dos olhos, a carne, né, negócios ilícitos, mentira, enfim, irmãos, uma diversidade de coisas. Nós temos que fazer uma dieta rigorosa também. Nós temos que só que nos alimentar de coisas saudáveis. Tudo aquilo que não presta, a gente não pode se alimentar, não é mesmo? Já os atletas, eles não comem qualquer tipo de alimentação, besteira, né? Senão vai criar gordura, vai enferrujar eles, pode fazer mal para a saúde, não é mesmo? Agora, as pessoas que não se preparam, estou falando agora comparando com a pessoa mundana, que não é atleta. A pessoa que só vive comendo besteira, porcaria, né, no caso, né? Só besteira. Não tem uma alimentação saudável. Ela vai viver, mas ela vai ter má saúde, não vai ter uma boa saúde, não é mesmo? Não vai ter um corpo saudável. E logo, logo, o corpo dela vai perecer. Vai criando doenças. Uma série de coisas, uma série de problemas vai acontecer. E é exatamente assim a nossa vida espiritual, não é? Se a gente comer lixo, fábulas, como diz o apóstolo Paulo, heresias, né, doutrinas destruidoras, isso vai nos enfraquecer. Nós não vamos ter uma saúde boa espiritual. Nós não vamos estar firme, saudável, forte. Então nós temos que ter esse treinamento rigoroso como um atleta. Temos que ser atletas de Cristo. Temos que correr como se fossem concorrentes para herdar uma grande coroa. Mas essa coroa é individual. Cada um vai ter a sua. Outro não pode correr e ganhar por ti. É tu que tem que correr, tu que tem que se dedicar. Correr de tal maneira, diz aqui o apóstolo Paulo no verso 24. Corram de tal maneira para que alcance. E todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso e de tudo se abstêm. Temos que nos abster de tudo, irmão. Tudo aquilo que desagrada a Deus. Do pecado, de toda forma de pecado, do mal. De tudo, irmãos, que desagrada a Deus e está de desacordo com a sua vontade, com a sua palavra.
E isso para ganhar uma coroa que logo perece, né? A glória dos homens neste mundo logo vai perecer. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente, para sempre. Portanto, eu não corro como quem corre sem alvo. Ou seja, esses atletas mundanos, eles concorrem, né, por um alvo. Mas só que isso logo vai passar. É em vão isso. Não vai ter permanência, não vai ter eternidade nisso. Não é mesmo? Eles não vão poder desfrutar dessa alegria, dessa medalha eternamente, né? E não luto como quem apenas soca ao ar. Eu não estou lutando em vão, né? Eu vou herdar a vida eterna, a coroa da vida eterna. Eu vou herdar todos os tesouros ocultos que estão em Cristo, como diz a palavra, né? E seremos herdeiros e co-herdeiros com Ele. Então esse tem que ser o nosso começo de preparo, irmãos. Quando ele faz essa comparação aqui, que é incrível essa comparação. Ele comparou a vida de um cristão com a vida de um atleta. Com o esforço que o atleta faz, né, para competir nos jogos e ser o campeão, herdar uma medalha, uma coroa. E é exatamente essa a vida do cristão no lado espiritual. Vamos ver agora algumas passagens na primeira carta de Timóteo. Primeira carta de Timóteo, no capítulo 4. A partir do verso 6. Aqui o apóstolo Paulo está dando vários tipos de ensinamentos, doutrinas, alertas, exortações, conselhos, doutrinas gerais para a vida espiritual, para a vida de um ministro. E no verso 6 ele diz assim: ensinando essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Paulo falando para Timóteo, escrevendo na carta. Será bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ó, aqui Paulo já está dando uma receita, ó, do que nós temos que estar nutrido. E ele fala, vocês têm que estar nutrido. E qual é a receita? Pelas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então a palavra da fé é todo o conselho de Deus, irmãos. Toda aquela palavra pura, saudável, como diz também em outro versículo, né? Com as saudáveis palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Com as sãs palavras, aquilo que é bom para a nossa saúde espiritual. É disso que nós temos que nos nutrir, irmãos. Nós temos que passar de longe, né? Não reter as falsas doutrinas, as heresias, as fábulas, as fantasias. Enfim, irmãos, tudo aquilo que nós já temos batido martelo aqui batido na tecla várias vezes no programa aqui, eu, o irmão Marion, né, o outro irmão, né, sobre heresia, sobre culto de prosperidade, sobre fábulas, né, irmãos? Isso aí não é palavra da fé, irmãos. Isso aí eles estão pregando outro Deus, que não está na Bíblia. Ou seja, está na Bíblia sim, mas é o Deus pagão, é o Deus Baal, o Deus Mamon. Para que seja bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras, bem alimentado, irmão. Você tem que estar sempre bem alimentado, porque como que um atleta vai ter força, vigor para competir, né, numa maratona, trazendo pro lado espiritual, né, se ele não estiver bem nutrido, bem alimentado, com uma dieta rigorosa, saudável, né, se ele comer só besteira, ele não vai ter força e vigor, energia, né, para chegar até o fim dessa maratona. Ele tem que estar bem nutrido. E assim é nós, irmãos, nessa carreira da fé, nessa maratona, nessa jornada, nessa caminhada, né, até chegar os últimos dias, o último dia de herdar a salvação, de estar diante do julgamento, nós temos que estar bem nutridos para suportar, irmãos, essa maratona, senão nós podemos cair no meio do caminho. Temos que estar bem nutridos pelas palavras da fé, pela sã doutrina que nós temos seguido. O verso 7, ó, mas rejeita as fábulas profanas e insensatas.
E ele fala de novo agora, exercita-te na piedade. Falando de exercício de novo, irmãos. Nós temos que fazer exercício na fé. Exercita-te na piedade. O que quer dizer piedade quando fala piedade aqui, irmãos? Será que é ter piedade de alguém? Não, irmãos, não tem nada a ver com isso. Piedade que significa santidade, andar em santidade, reverência a Deus, temor a Deus, amor ao próximo, amor à palavra de Deus. Isso é piedade, irmãos. É ser um santo piedoso, praticante da palavra de Deus, ter vontade de ler a palavra de Deus. Exercita-te na piedade. Exercita-te diariamente, irmãos. Porque o atleta que não se exercita diariamente, ele vai estar enferrujado. Ele não vai ter o mesmo fôlego para correr sempre. Ele pode perder a corrida. Não é mesmo? Ele pode ficar para trás. Então, nós temos que nos exercitar diariamente, semanalmente, todos os dias, se possível, na piedade. Vou repetir, na leitura da palavra. Qual é o crente que se diz piedoso, né, que não tem prazer em ler as Escrituras Sagradas, a palavra do Eterno? Não é mesmo? Tem que ler a Bíblia, irmãos. Agora, se o irmão não tem prazer, não tem vontade, não tem apreço de ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, meditar, né, ele não é um crente piedoso. Ele não está dando um fruto de um salvo. Na santidade, no amor a Deus, na reverência, no amor ao próximo, no irmão, fazer o bem. Isso é piedade, irmãos. Exercita-te na piedade. Verso 8. Pois o exercício físico é proveitoso para pouca coisa. Mas a piedade, foi isso que nós falamos agora aqui, é proveitosa para tudo, visto que tem promessa da vida presente e da futura. Está vendo, irmãos? O exercício da piedade tem promessa da vida presente e futura, ou seja, nos garante a eternidade. Já o exercício físico, corporal, terreno, não vai se aproveitar, irmãos. Logo isso vai terminar. Logo essa era de materialismo aqui nesse mundo, como as pessoas buscam cultos de prosperidade, de bem-estar, para serem bem-sucedidos, logo a glória desse mundo vai passar, irmãos. Vai ser tudo queimado pelo fogo, como disse na carta de 2 Pedro, se não me engano, 3:10, que tudo será desfeito pelo calor, irmãos. Na vinda do nosso Senhor e Salvador, esse mundo vai ter um abalo, irmãos. Esses céus, que nós vemos, a lua, o sol, as estrelas, os poderes dos céus serão abalados. E os elementos dos céus ardendo, abrasados, se desfarão pelo calor do fogo. Então, irmãos, tudo que é material, físico nesse mundo, irmãos, até esse céu que nós estamos vendo, parece ser inacreditável, mas é verdade, vai desaparecer. Porque depois vai vir um novo céu e nova terra. Até esse céu azul que nós vemos durante o dia, essa imensidão de céu, nesse dia de Cristo vai passar, vai terminar. Vai se desfazer pelo calor, pelo poder da vinda do Senhor. Para que possa vir, né, o que o Senhor tem preparado para nós, que é o novos céus e nova terra. Então, o exercício da piedade nos garante o futuro. Vai ter continuidade. Nós vamos poder desfrutar disso. Agora, das coisas materiais aqui no mundo, não. Da glória dos homens, não. Mas a piedade, sim, que nós vamos ter o fruto disso. Nós vamos ter o salário disso. O salário da piedade, da santidade, do amor ao próximo e do amor a Deus é a vida eterna. É a alegria eterna. Agora, o salário do pecado, da carne, é a morte, é a condenação. Verso 9. Essa palavra que nós lemos sobre a piedade, esta palavra é digna de todo crédito e de toda aceitação, pois é para isso que trabalhamos e lutamos, porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem.
ordena e ensina essas coisas. Tá vendo, irmãos? Ordena e ensina essas coisas. Mas não só aqui nas cartas de Timóteo, mas em todas as cartas. Aonde que você vê um apóstolo ordenando e fala, ensina a prosperidade, ensina o bem-estar, ensina que o crente não vai sofrer? É mesmo? Ensina essas heresias que estão pregando aí. Não, irmãos, não manda ensinar isso. Então nós não somos obrigados, né, a crer ou temer aquilo que não está na Escritura, não está na Bíblia, não está sendo direcionado para nós fazer. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém te despreze por seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis. Seja exemplo na palavra, no comportamento ou procedimento, né? Nós temos que dar exemplo, irmãos, não só na pregação, na palavra, que palavra de sabedoria que o irmão está falando, né? Que o pastor abençoado está pregando uma palavra dessa aí, né? Nós temos que dar exemplo no comportamento, irmãos, nas atitudes, no procedimento, na rua, no trabalho, na sua casa. Nós temos que dar exemplo, irmãos, exemplo no amor, né? No amor a Deus, no amor ao próximo, na fé. Exemplo na fé, irmãos. Como assim que eu vou dar exemplo na fé? Será que é o exemplo assim de tu orar e determinar e fazer o milagre? Não, irmãos, não é esse exemplo. É baseado também no estudo que vimos na semana passada, sobre fé. Temos que dar exemplos de fé. Ou seja, tu está suportando todas as aflições, mas mesmo assim tu retém a fé, né? Tu não cai, tu fica firme. Tu não desvanece, tu não murmura. E aí os irmãos vão olhar para ti e vão ver, mas aquele irmão está passando por tudo isso, né? E não murmura. Esse irmão é de fé mesmo. Esse irmão aí tá... Ele vive o que prega. Isso é exemplo de fé, irmãos. Ele vive o que prega. E na pureza, nas palavras, no linguajar, no olhar, nas atitudes, né? Nas intenções. Seja exemplo no comportamento, procedimento, no amor, na fé e na pureza. Verso 13. Enquanto aguarda a minha chegada, aplica-te à leitura. Olha só, irmãos, de novo exortando a leitura. Se os apóstolos, irmãos, tinham que ler a Escritura, imagina nós, né? Se os próprios apóstolos que tiveram contato direto com o Senhor Jesus, né? Tiveram experiências com Ele. Eles tinham que ler as Escrituras. Aplica-te à leitura. Imagina nós, irmãos. Como é que nós vamos viver sem ler a palavra de Deus, sem meditar, sem conhecer, sem aplicar na nossa vida? Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Temos que compartilhar, irmãos, aquilo que nós aprendemos, né, que Deus nos dá entendimento. Nós temos que compartilhar com os irmãos, para a edificação de todos, do corpo, né? Para a edificação, consolação, até para a exortação, para a correção, né? Mas tudo para cooperar para o bem, né? Para a salvação dos irmãos. Nada assim de ensino que nós falamos é para derrubar o irmão, né? É para ele fraquejar na fé, não. É para alertar, para ele se fortificar na fé, para ele se corrigir, né, irmãos? Mas tem irmãos que não aceitam correção. Mas aí a Bíblia diz que esse não é filho, mas é rebelde. Porque aquele filho que não aceita a correção do Senhor, ele não é filho, mas ele é rebelde. Mas o bom filho, ele é corrigido, não é mesmo? Ele é corrigido, exortado, e ele é humilde e agradece pela exortação para ter se corrigido do erro dele. Esse é o filho. Esse é o humilde. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que foi dado por profecia, por mensagem de profecia em outras traduções, com a imposição de mãos dos presbíteros. Desenvolver o dom que há em ti. Como, irmãos, que tu vai desenvolver, seja qual for o dom, né, que o Senhor tem te dado, como que tu vai desenvolver se tu não praticar?
só existe desenvolvimento se praticar, se fazer, né? Verso 15. Ocupa-te destas coisas. Que coisas, irmãos? Tudo que nós lemos até agora, e muito mais ainda, né, que não foi lido aqui, que tem muita palavra sobre isso, né? Mas, em resumo, assim, dessas coisas que estamos falando desde o início, né, irmãos? Ocupa-te dessas coisas, da palavra, do temor a Deus, da piedade, da santidade, da fé, do amor, da pureza, na leitura, na exortação, no ensino, se alimentando, se nutrindo da fé, da boa doutrina. Ocupa-te dessas coisas. Tanto que diz na palavra, o apóstolo Paulo fala em uma das suas cartas, acho que é 1 Coríntios ou 2 Coríntios, que ele diz que nós temos que pensar em tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é reto, né? Ocupa-te dessas coisas. Nós temos que ocupar o nosso tempo com essas coisas, irmãos. Quando não estamos no nosso trabalho, né, fazendo alguma atividade necessária, nós temos que ocupar o nosso tempo para a nossa edificação e edificação dos irmãos, né? Nós temos que construir a nossa vida espiritual. Vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver o teu progresso. Né, irmãos? Aqui diz que todos têm que ver o nosso progresso, tem que ver os frutos, né? Porque uma boa árvore, ela tem que dar fruto, né? Porque às vezes tu tá já há tempo na caminhada e tu não apresenta progresso nenhum, tu não cresceu na graça, no conhecimento, tu não desenvolve, né? O teu conhecimento de hoje é o mesmo há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 1 ano atrás, tu não progrediu, tu não avançou, né? Por quê? Porque tu não te aplicou na leitura, na fé, não se nutriu com boas palavras de fé, né? Então é isso que acontece. Para que todos possam ver o teu progresso. E o verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Ó a advertência que o apóstolo dá para Timóteo, ó, que ele escreve para Timóteo, ó. Cuida de ti mesmo. Te cuida. Aplica-te nisso tudo que eu te exortei, que eu te aconselhei. Aplica-te na oração, na leitura, no ensino, na fé, na piedade, enfim, tudo que nós vemos aqui, irmãos. Te cuida com isso. E do teu ensino. Persevera nessas coisas. Ele diz, perseverar, irmãos. Nessas coisas que nós falamos aqui. Porque se nós não perseverar, o que significa perseverança? É continuidade, é não desistir, né? Perseverar não importa a situação, tu continuar firme ali, perseverando, continuando, não cair, né? Não tirar a mão do arado, porque quem volta atrás, diz a palavra que Deus não tem prazer nele. Persevera nessas coisas, não desista. Dessa forma, tu fazendo isso, salvarás tanto a ti como aos que te derem ouvido, ou aos que te ouvem, em outras traduções. Mas o mais correto aqui é salvarás tanto a ti mesmo como aos que te derem ouvidos. Ou seja, muitos ouvem, né, irmãos? Muitos ouvem, escutam a pregação, o ensino, a exortação, a correção, apenas ouvem, né? Ouviram tudo direitinho, mas não aceitaram, não creram, não praticaram, não aceitaram a correção. Ser apenas ouvintes, ter conhecimento, não nos faz salvos, não nos faz herdeiros do reino, né? Não nos faz cristãos de verdade, né? Discípulos do Senhor. Não nos faz ser apenas ouvintes, né? Escutar as palavras, escutar a pregação. Mas aos que te derem ouvidos, salvará tanto a ti mesmo, quanto aqueles que te derem ouvidos, ou seja, aqueles que aceitarem o teu ensino, aqueles que assimilarem, né? Que se humilharem diante do teu ensino, da palavra do Eterno. Então assim, eles serão salvos também. Salvarás tanto a ti praticando isso, como também aqueles que te derem ouvidos.
praticando essas coisas. Serão salvos assim. Uma outra passagem também, na carta aos Filipenses, é só um verso. Filipenses, no capítulo 2, e no verso 12. Eu quero frisar só a última parte do versículo, mas vou ler todo o versículo. Filipenses, capítulo 2, verso 12. Sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, colocai em prática ou desenvolvei a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Quero frisar essa parte, irmãos. Desenvolvei ou praticai a vossa salvação. Então, irmãos, isso está de acordo, está no contexto que nós lemos aqui, do exercício, né, da piedade, da prática, na concorrência, na competição, ser atleta. Nós temos que desenvolver a nossa salvação. Mas aí diz, não, mas a Bíblia diz que eu sou eleito já. Que eu sou eleito por Deus e que eu não posso perder minha salvação. Deus me escolheu, então eu vou ser salvo. Mas só que um eleito de Deus, de verdade, que é eleito mesmo por Deus, ele automaticamente vai dar fruta de um eleito. Por exemplo, como que o peixe pode dizer, eu sou peixe mesmo. Eu sou peixe de verdade. Mas ele vai provar que é peixe de verdade se ele nadar. Não é mesmo? Ele só vai provar que é peixe de verdade se ele nadar, porque se ele não nadar, ele não é peixe. Ou ele é um peixe morto. Desenvolvei a vossa salvação. Porque aquele que é eleito de verdade, né, ele não vai pensar assim, não, eu sou eleito mesmo, eu não preciso fazer nada, eu não preciso exercitar a fé, o amor ao próximo, amar a Deus, ler a Bíblia, eu já estou garantido. Isso aí é errado, irmãos. Claro que a Bíblia ensina que nós somos eleitos, que Deus escolhe os seus. E Ele conhece aqueles que são seus. Como? Pelos frutos. Pelo exercício da piedade. Então, o apóstolo que ele incentiva, desenvolva a vossa salvação, ou seja, deem frutos, né, que provem a tua salvação, né, que demonstrem que estão salvos. Porque, por exemplo, irmãos, outro exemplo, um pé de laranja, né, se ele é um pé de laranja autêntico, mesmo verdadeiro, ele vai ter que dar laranja. Ele não vai dar goiaba, morango ou qualquer outro tipo de fruta. Ele vai ter que dar laranja. Ele vai ter que dar o fruto, né, da árvore que ela é. Um pé de laranja dá laranja. Então, assim também é um crente autêntico. Assim é um verdadeiro eleito de Deus. Ele vai dar um fruto de eleito, assim, sem pensar, irmãos. É automático. Aquilo é natural dele. Aquilo faz parte agora é uma naturalidade, né, da nova vida no espírito dele. Ele não faz força para isso mais, porque isso é natural dele agora. Ele dá fruto de um salvo porque ele é de verdade, porque ele é um eleito. Então, por isso que fala para nós desenvolver a nossa salvação com reverência e temor a Deus. E ele dá essa advertência, dá essa exortação, dá esse conselho. Desenvolvam, pratiquem a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Por quê, irmãos? Porque quem não teme a Deus, ele não exercita a piedade, ele não exercita a fé. Quem não tem o temor de Deus, ele não lê a Bíblia, ele se afasta, irmãos. Ele não tem medo de pecar, ele peca, mas para ele está tudo bem. Tu exorta, tu corrige, mas ele não dá bola. Então, irmão, se tu está nessa situação de estar insensível ao pecado, as coisas que tu faz, as tuas atitudes, ou a tua inércia de não fazer nada, de não ter prazer na leitura, né, de conhecer a palavra de Deus, de se aproximar de Deus, porque como que tu vai se aproximar de Deus se tu não conhecer a palavra dele? Não é mesmo?
Por isso que a palavra diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E o temor do Senhor é o princípio, o começo da sabedoria. Olha só que mistério, irmãos. Aquele que teme a Deus é o princípio da sabedoria. Ele vai começar, ele deu o primeiro passo para começar a ser sábio. Ele deu o primeiro passo, porque através disso, ele vai querer ler a Bíblia, ele vai querer obedecer a Deus, ele vai querer praticar a palavra, ele vai querer trabalhar para Deus, enfim, ele vai querer ser útil no reino de Deus. Desenvolvei a vossa salvação. Porque quem não desenvolve a salvação, não vai chegar no final. Não vai completar a carreira, não vai ganhar a corrida. Entende, irmãos? Como é sério isso? Desenvolver a vossa salvação. Então tudo é um exercício, é uma prática, irmãos. Vamos ver mais uma última passagem agora. É bem breve essa passagem. É na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, e o verso 7. Aqui também o apóstolo deu vários ensinamentos, vários conselhos sobre fé, sobre palavra. E no verso 7 ele vai dizendo assim: para que a comprovação da vossa fé, ou seja, depois de ter comprovado a tua fé, os teus atos, as atitudes, tuas obras, teus frutos, a piedade, tudo que nós falamos aqui, o amor a Deus, a reverência, o temor. Mas porque tem muita gente que faz obras apenas, né? Mas não tem amor a Deus, não tem reverência a Deus. Faz só pela aparência. Para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece. Tá vendo, irmãos? A fé, a piedade, o exercício da fé, a alimentação, a nutrição com a fé, as boas palavras da doutrina, é mais preciosa que o ouro, que perece ainda. O ouro perece, a fé não. A piedade não, irmãos. A obediência a Deus não perece. Que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo, agora, crendo, exultais com alegria, inexprimível e cheia de glória. E o verso 9. Alcançando o objetivo da vossa fé, ou seja, irmãos, no final da carreira, o resultado, o nosso real objetivo nessa vida, herdar a salvação. Alcançando o objetivo da vossa fé, da vossa caminhada, da vossa peregrinação nesse mundo provisório, essa morada provisória que nós temos aqui nesse mundo terreno ainda, que vai se findar um dia. Alcançando o objetivo da fé, da perseverança, como foi falado, irmãos, a continuidade, não desistir, de desenvolver, de praticar a salvação. Alcançando o objetivo da fé, a salvação da vossa alma. É para isso, irmãos, que nós corremos, que nós lutamos, que nós labutamos, que nós nos afadigamos, que nós suportamos tribulações, provações, todo tipo de dificuldade, né? É para alcançar a salvação da nossa alma. Temos que ser um atleta cristão, irmãos, um atleta da fé, né? Nos abster, renunciar, mesmo ter um treinamento rigoroso, nos aplicar à leitura, ao ensino. Como foi falado, o atleta, ele se prepara várias horas por dia, irmãos, né, para uma certa data ali, ele concorrer, né, por pouco tempo ali, para ganhar uma medalhinha perecível. Mas nós não. Nós temos que nos preparar para herdar algo eterno, que vamos aproveitar para todo sempre. Irmãos? Então eu falei que ia ser breve mesmo. E eu deixo essa mensagem, irmãos, né, para o nosso encorajamento aí, né, para seguir firme nessa caminhada aí. Amém, irmão Marion?